Ok. A partir de agora estamos gravando. Acontece, Cida. Então, pessoal, na primeira parte da aula, né, nós vimos um tipo de estrutura de classe, que são um tipo de estrutura de dados, melhor dizendo, que são as classes, tá? E agora nós revisaremos, né, um outro tipo de estrutura de dados, que são as filas, tá? Então, qual que é a característica principal de uma fila, né? Uma fila, na verdade, é formada por um vetor, tá? Que é uma variável, um tipo de variável que aceita receber vários dados, vários valores ao mesmo tempo, tá? Desde que sejam do mesmo tipo, tá? Só que a fila, ela organiza os dados, ela insere esses dados no vetor da seguinte forma: o primeiro elemento que entra é o primeiro que sai, tá? Então, tem situações, existem situações, podem aparecer situações em que você, na hora de implementar o seu sistema, você precise utilizar a fila como estrutura de dados, tá? Então vamos lá. O conceito é o mesmo do mundo real, né? Você pode pensar numa fila do banco, enfim, uma fila mesmo, né? No conceito real, né? Da situação. Então você chegou primeiro, você vai sair primeiro. Se chegou por último, você vai sair por último, tá? Então vamos lá, pessoal. A fila, esse tipo de dado fila é um pouco restrito no que diz respeito a operações, tá? Para eu trabalhar com uma fila, só é possível que eu crie, no máximo, então, 5 operações. Criar a fila vazia, ou seja, preparar o vetor, preparar a variável para receber os elementos, inserir um elemento na fila, retirar o elemento da fila, verificar se essa fila está cheia e verificar se essa fila está vazia. Então, se você usar, se você optar na hora de construir o seu sistema, se a situação que você precisar implementar exigir que você use fila, você só vai implementar essas operações. Não há necessidade, não é possível que se implemente operações que façam coisas que não sejam essas, tá? Criar a fila vazia, que é criar o vetor, que é criar a variável, né, do tipo vetor, que vai receber os elementos, lembrando que vetor é um tipo de variável que aceita vários elementos, tá, pessoal? Então eu preciso, então antes de criar a estrutura, eu preciso criar o vetor, que é a variável grandona, que vai receber aquele tanto de dado, né? Tá, o que eu vou fazer agora com essa variável? Eu posso inserir um elemento e posso retirar, né? Se esse vetor ele tem um tamanho máximo, né? Vamos supor que a minha fila, vamos trazer para o mundo real, tá? O que significa? O que eu estou querendo dizer em vetor com tamanho máximo? É a mesma coisa que eu disser assim, ó, nós vamos distribuir senha de atendimento no banco hoje, no máximo para 50 pessoas. Raciocina comigo. Então, o gerente do banco falou: nós vamos distribuir senhas para as 50 primeiras pessoas que chegarem. Então, se eu trazer essa situação para dentro do mundo computacional,
eu tenho que verificar se a fila está cheia. Porque olha só, se eu só vou distribuir senha para 50 pessoas, quando a 50ª pessoa chegar, acabou, não tem mais senha. Aliás, quando a 51ª chegar. Né? Vocês concordam comigo? Então, inteirou 50. Eu não posso mais permitir que o sistema gere uma senha. Então, eu tenho que ter um método que a todo momento vai verificar se essa fila está cheia. Né? Então, ele vai verificando. Tem 50? Não. Então, dá a senha. Tem 50? Não. Então, dá a senha. Tem 50? Tem. Então, gera uma mensagem dizendo assim, ó, acabou a senha. Já tem 50 pessoas. Tá? Então, da mesma forma, eu tenho que verificar se a fila está vazia. Porque a partir do momento que a fila está vazia, eu vou começar a inserir, a distribuir as senhas. Então, eu preciso verificar se a fila está vazia para eu começar a distribuir as senhas e preciso verificar se a fila está cheia para eu parar de distribuir as senhas. Então, por exemplo, voltando ao exemplo lá do banco. Os funcionários já foram orientados. Vocês vão distribuir senhas para as 50 primeiras pessoas. Ok, o banco abriu, e aí o funcionário vai lá fora e confere. Já tem gente na fila? Não. Então, para quem que eu vou dar a senha se não tem ninguém na fila? Né? Aí, beleza, o funcionário vai lá dentro, toma um café e volta. Tem gente na fila? Não. Então, não vou dar senha para ninguém. Vai lá no banheiro e volta. Tem gente na fila? Tem. Aí eu vou dar a senha. Aí chegou uma, chegou duas, chegou três, chegou quatro. Vou distribuindo a senha. Já deu 50 pessoas? Deu. Então, não tem mais senha. Então, pessoal, resumindo, se eu optar por trabalhar com fila, eu só consigo criar esses métodos ou essas operações. Tá? Só é possível trabalhar com essas situações aqui. Ok? Pessoal, uma dica de ouro. Sempre que você estiver pensando num sistema, numa estrutura de dados, sempre tenta comparar com o mundo real. Você está pensando na classe lá, né? Compara com o mundo real. Né? Eu tenho que implementar aqui um cadastro de departamento. Então, o que tem no departamento? Né? Você vai implementar uma fila, pensa na fila do banco. O que pode acontecer na fila do banco? Né? Então, você vai elencando as situações no rascunho do papel, que aquilo ali vai te ajudar a montar a sua estrutura e escrever o seu código. Tá? Então vamos lá. Então vamos entender um pouco melhor agora como que funciona a inserção de elementos numa fila. Pessoal, esse exemplo aqui, esses slides aqui são ótimos para entender. Tá? Eu vou continuar usando o exemplo da fila do banco. Tá? Então, vamos imaginar, olha só, que o gerente falou que nós vamos atender só as 5 primeiras pessoas que chegarem. Reparem, presta muita atenção nisso, pessoal. Aqui é a representação do sistema, tá? Eu vou fazer a representação real em paralelo com a representação computacional. Então, imagina que isso aqui, ó, esse retângulo é o vetor, ou seja, esse retângulo aqui é a variável que vai aceitar que vai aceitar 5 elementos, ou seja, que vai aceitar 5 registros, tá? Então, no nosso exemplo aqui,
Esse vetor, essa variável grandona aqui, é a fila do banco que vai aceitar, que vai distribuir senha somente para 5 pessoas. Reparem o seguinte, pessoal, na computação, toda posição do vetor começa em zero. Então, sempre que você ouvir falar de vetor, na maioria das linguagens de programação, quando você ouvir falar de vetor, você ouvir um programador dizer que está trabalhando com vetor, que vai trabalhar com vetor, você já pode imaginar que o primeiro elemento desse vetor vai estar na posição zero, tá? Por isso que você viu aqui de 0 a 4, mas são 5 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pessoal, o vetor, que é esse retângulo grandão aqui, é a nossa fila do banco, que vai distribuir 1, 2, 3, 4, 5 senhas. Tá? Então, nessa situação inicial aqui, não chegou ninguém ainda. Né? Ou o banco ainda não abriu, a comparação de novo com o mundo real. Ou o banco não abriu, ou então o banco já abriu, mas não chegou ninguém. Ok, pessoal? Então vamos lá. Opa, chegou uma pessoa. Eu executei a pessoa entrou na porta do banco e falou: eu quero uma senha. Eu executei o método lá no sistema de gerar um número de senha e dei a senha para a pessoa. Opa, então a primeira pessoa da fila já está aqui, ó. Chegou. Opa, chegou outra pessoa na fila. Outra pessoa cruzou a porta do banco, eu apertei lá gerar senha, ele gerou um número qualquer, eu entreguei para a pessoa, aqui ó. A pessoa já está na posição 1 aqui, ó. Na segunda casinha, posição 1. Ó. Chegou mais uma pessoa. Executei o método inserir, o sistema gerou a senha, eu entreguei para a pessoa. Ó, e assim vai. Chegou mais uma pessoa. Opa, e agora? Chegou mais uma pessoa e acabou a fila. Tá? Acabou a fila. Acabaram os espaços, acabaram as casinhas, né, dentro do vetor. Acabou o espaço, não tem memória mais, o computador não tem mais memória para receber nenhum tipo de dado. Tá? Acabou. Porque lá na minha programação, tá? Lá na hora que eu criei o meu algoritmo, eu determinei que esse vetor aqui, ele vai ter um tamanho de 5. Ou seja, ele só vai aceitar 5 elementos. Ele só vai aceitar que eu grave 5 elementos. Tá? Então, o que acontece se eu for representar isso computacionalmente? É aquilo que eu já falei. Ó. A fila ela tem um tamanho definido. Tá? Eu estipulei que, eu adiantei um pouquinho na explicação, eu estipulei que eu só vou atender 5 pessoas por ordem de chegada. Né? Então, chegaram a 5 pessoas, o sistema tem que travar. Tá? Então, pessoal, se a gente for trazer isso para a computação, a gente tem que implementar uma lógica para a gente tratar isso. Tá? Então, veja bem, lá no meu algoritmo, eu vou criar uma variável, essa sim é uma variável simples, tá? Igual nós criamos lá a variável média, variável nota, tá? Eu vou criar uma variável que eu vou dar um nome de total, por exemplo. E aí, pessoal, o que vai... Eu já estou falando a nível de computação, tá? Esquece agora a fila do banco no mundo real. Eu estou falando lá dentro do meu sistema que gera a senha. Bom,
eu criei minha variável total e eu estou dizendo para essa variável, eu vou atribuir essa variável o valor de 5. Por quê? Porque eu só vou atender 5 pessoas. Tá, pessoal? Eu só vou atender 5 pessoas. Então, eu preciso que essa variável tenha o valor de 5 para que eu possa comparar com os valores, a quantidade de valores que estão sendo inseridos. Então, olha só, eu vou comparar o valor da variável total, vou comparar 5 com o número de elementos que foram inseridos. Então, lembra que eu falei com vocês, eu dei o exemplo lá do funcionário? O funcionário, toda hora, ele vai lá fora e vê se tem gente na fila. Ele vai lá fora toda hora e vê se a fila já está cheia. Então, lá no meu algoritmo, nós estudamos isso em estrutura de repetição, né? Lá no meu algoritmo, eu vou verificar a todo momento se o número de elementos que foi inserido, ou seja, se o número de pessoas que tem senha é igual a 5. Aí, beleza, eu vou verificar lá. Quantas pessoas têm senha? Uma. 1 é igual a 5? Não. Então, beleza. Então, eu volto. Quantas pessoas têm senha? 2. 2 é igual a 5? Não. Então, eu volto. 3 pessoas têm senha. 3 é igual a 5? Não. Então, eu volto. Eu vou voltando. Quando o número de pessoas for 5, 5 é igual a 5? Opa, acabou a senha. Então, quando essa condição aqui for satisfeita, nós vimos isso lá em lógica, né? Lá em algoritmo. Então, quando essa condição aqui for atendida, o total de senhas é igual ao número de pessoas que tem senha, eu vou dar uma mensagem para o usuário falar que não tem senha mais, o atendimento acabou, tenta amanhã. Tá? Então, essa é a solução computacional para esse sistema. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Tá. Passando então para a próxima aula. Eu vou trabalhar um pouquinho mais o conceito de vetor, tá? Que nós mencionamos aqui agora há pouco na fila. Então, como eu falei para vocês, pessoal, o vetor ele é um tipo, né, de dados, tá? Ele é um tipo de dado que ele aceita uma sequência de valores, né, todos do mesmo tipo. Então, eu não consigo, por exemplo, num vetor, lembra do vetor. A melhor representação do vetor é aquele retângulo grandão lá, que nós vimos no exemplo passado, com as casinhas, com os quadradinhos, né? Então, cada quadradinho daquele é uma posição. Então, eu não consigo, por exemplo, ali gravar numa posição Maria e na outra posição 50. Não consigo. Ou eu gravo Maria, José, Fernando e Renato, ou eu gravo 20, 50, 30 e 40. Todos os dados que serão inseridos no vetor, eles têm que ser do mesmo tipo. Ou seja, tudo tem que ser inteiro, ou tudo tem que ser string, ou tudo tem que ser decimal, ou tudo tem que ser data, e assim por diante. Tá? Então, o vetor é essa estrutura de dados. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte exemplo, pessoal. Vamos supor que eu precise desenvolver um sistema onde todos os dias, eu precise gravar a temperatura que fez naquele dia. Então, se a gente recordar lá das nossas aulas de algoritmo, né,
qual que é a primeira coisa que eu faço na hora de criar o algoritmo? Eu crio as variáveis, né? Então, por exemplo, lá no exemplo do cálculo da média de 2 notas de um aluno, se são 2 notas, eu criei 2 variáveis. Agora, raciocina comigo. Se eu preciso, no meu sistema, gravar todas as temperaturas de todos os dias do ano, teoricamente eu precisaria de 365 variáveis, né? Muito surreal isso, bem, muito atípico, muito trabalhoso isso, né? Aqui, ó, ó o exemplo aqui, ó. Eu estou criando uma variável, temperatura do dia 1, do tipo real, estou criando uma variável temperatura do dia 2, até a variável que vai pegar a temperatura do último dia do ano, 365. Imagina o tamanho desse código, né? Então, para que eu vou criar 365 variáveis se eu posso colocar 365 valores em uma variável só? Então, pessoal, aí entra o vetor. Então, por que que essa solução aqui, ó, não nos atende? Só três motivos. Vai dificultar o gerenciamento e o manuseamento das informações, vai aumentar o custo computacional, que é o processamento de memória, lembra? Gente, o computador vai ter que ler 365 espaços de memória. Com certeza o seu programa vai ficar lento. E também compromete a legibilidade do algoritmo, né? Ou seja, a capacidade de boa interpretação de qualquer pessoa que está lendo o seu código, né? Então, qual seria a solução? A solução seria eu utilizar o vetor. Então, em uma determinada linguagem de programação, eu crio uma variável. Olha só, pessoal, vamos lembrar aqui, ó, você já tem o conceito de variáveis. Variável é um espaço de memória que eu reservo, eu peço o computador para reservar, para gravar alguns dados ali. Então, eu tenho uma variável chamada temperaturas, que é do tipo double. Ou seja, nessa linguagem de programação aqui, que é Java, tá? Não precisa se preocupar com linguagem agora. Mas isso aqui é só para vocês entenderem. Então, nessa linguagem de programação aqui, quando eu crio uma variável, quando eu uso esse termo, o computador já vai entender, ó, tá vendo? Ó, através desses colchetes, o computador vai entender que isso aqui é um vetor, tá? Então, eu estou criando uma variável temperaturas do tipo vetor e estou dizendo para o computador que ela vai ter 365 posições. Ou seja, se nós pensarmos naquele retângulo grandão, ele vai ter 365 quadradinhos. Esses 365 quadradinhos vão receber o quê? As temperaturas que fizeram em cada dia do ano. Então, pensa bem, na hora que o computador for fazer a leitura, ao invés dele passar, né, pensa bem, raciocina comigo, 365 variáveis, né, uma debaixo da outra. Ele teria que ler uma linha de cada vez. Não, se eu usar o vetor, lembra da representação do vetor? É um retângulo na horizontal. Ele vai ler uma única vez. Tá? Então, o meu código, essa situação aqui, ó, representada em código, seria mais ou menos isso aqui, ó. Né? O meu vetor de 365 posições, porque começa em zero, né? Então vai até o 364.
mas ele cabe 365 posições, tá? Codificado daria isso aqui, ó. Então, olha só, pessoal, na hora que o usuário digitar a temperatura do primeiro dia, na telinha lá, ele vai pegar e jogar aqui, ó. Isso aqui, ó, vai fazer isso aqui, ó. Aí, quando ele pegar a temperatura do segundo dia e digitar, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai gravar aqui. E assim por diante. Ok, pessoal? Um pouco mais. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Um código um pouco mais trabalhado, né? Por exemplo, se eu quiser mostrar para o usuário. Então, aqui, pessoal, vou repetir, tá? Aqui é um método, tá? É uma operação, ou seja, quando o usuário clicar em gravar temperatura, vai executar esse método aqui, ó, né? Que vai criar a variável de 365 posições e vai pegar os valores que ele digitou na telinha. Ele foi digitando, ele tem lá 365 campos. Ele foi digitando, digitou tudo. Quando ele clicou em gravar, ele pegou tudo que ele digitou, jogou nas posições, tá? E aí eu posso mostrar para o usuário o valor da temperatura em um determinado dia. Esse comando aqui, ó, que lá no visual seria o nosso layer, né? Vai falar para ele assim, ó, o valor da temperatura do dia 3 é isso aqui, né? O que que significa isso aqui, ó? Na variável temperaturas na posição 2 está esse valor aqui, ó, 33,7. Então, pessoal, quando o computador lê isso aqui, ele vai devolver para o usuário isso aqui, ó. Isso aqui o computador lê. O usuário não está vendo isso aqui. Lembra? Está encapsulado, está escondido. O usuário não vê isso aqui. Então, o que que o usuário vai ver? Ele vai ver essa mensagem com esse valor aqui, ó. Tá? Então, aqui também eu tenho um outro exemplo de uma estrutura de repetição. Tá? Nós já estudamos lá nós já estudamos lá no algoritmo também, né? Que é o para, né? No caso aqui tá, em inglês, né? For, né? Então, ele vai percorrer o vetor, tá? Que é aquele retângulozão grandão com 365 posições, então ele vai passar de um em um, né? Então, o que, que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está dizendo o seguinte, ó, você vai começar em zero. Enquanto Enquanto os valores forem menores do que 365, lente, aqui, pessoal, em inglês é tamanho, né? O tamanho do meu vetor é 365. Então, enquanto esse valor que você tem aí for menor do que 365, você vai percorrendo e vai gravando, e vai me mostrando. Né? Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele vai pegar todas as temperaturas de todos os dias e vai mostrar na tela para o usuário. Aí, quando esse valor aqui, ó, que começou em zero, quando esse valor for 365, ele para de imprimir na tela. Tá? Então, pessoal, a forma básica de usar um vetor é essa. Eu crio, eu preencho o vetor e depois eu percorro o vetor, recuperando esses valores e mostrando para o usuário. É dessa forma que eu trabalho com vetores. Tá ok, pessoal? Aqui tem outros exemplos, né, bem
né? Mais exemplos da linguagem mesmo, tipo de programação escolhida aqui, né, nos prints, tá? Mas, então, pessoal, é isso. Por hoje é isso, tá? Fizemos, então, a revisão de classe e a revisão de filas, que são dois tipos de estrutura de dados diferentes, tá? Então, como eu falei com vocês, a proposta é que a gente vá mostrando na prática, né? Já que nós não temos a aula, a Cida falou que está com sono, já que nós não temos a aula presencial ainda, né? Mas então eu vou tentar ir codificando aqui e mostrando para vocês as coisas funcionando. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Vou disponibilizar as aulas lá no YouTube e aí vocês podem consultar quando vocês precisarem. Boa noite para todo mundo. Deus abençoe, bons sonhos. Um excelente dia amanhã para vocês, viu, pessoal? Boa noite. Todos com Deus. Durmam com Deus também. Também.